Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Universidade TI. Eu gostaria de falar para vocês agora um pouquinho do Ansible, que é uma ferramenta de automação. Nós vamos estar fazendo vários vídeos sobre ferramentas de automação e fazer uma trilha legal aí sobre essa carreira DevOps. Então quem sou eu, né, pessoal? Eu sou sysadmin de formação. Estou trabalhando como DevOps há um ano já, sou instrutor Linux e atualmente sou membro da Universidade TI. Trabalho também com segurança, fiz diversos trabalhos no Brasil e fora do Brasil também. E agora vamos falar um pouco dessa nova tendência que é ferramentas de automação, né? Então eu queria mostrar para vocês, né, por que o Ansible foi criado, né? Existem várias ferramentas de automação no mercado, como Puppet, SaltStack, Chef. Qual foi a ideia de se criar o Ansible, né? Já tendo várias ferramentas de automação existentes aí, por que criar mais uma, né? Então eu quero comentar quem utiliza, como instalar, como funciona o Ansible, o que é inventário e o que é o ad hoc. Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu vou mais explicar para vocês, é uma introdução ao Ansible, tá? Não vou entrar muito no mérito de criação de playbooks e receitas nesse vídeo, vou mais explicar como se executa comandos a partir do Ansible em máquinas remotas. Como é que eu pego informações, como é que eu instalo pacotes sem precisar criar uma receita, por exemplo, usando esse recurso chamado ad hoc, tá? Então, por que o Ansible foi criado? A ideia principal do Ansible ser criado é ser uma ferramenta de automação de simples entendimento, que tem uma curva de aprendizado baixa. Ou seja, quando eu vou criar minhas receitas, a DSL dela, que é tudo em YAML, é muito mais fácil de eu declarar o que eu preciso para criar uma rotina de LAMP, por exemplo, uma instalação de pacotes, né? Uma instalação de um Drupal, por exemplo, né? do que se eu fizesse em Chef ou em Puppet, porque são ferramentas de automação que tem uma DSL, uma forma de declarar muito mais complexa. Então, para vocês terem ideia, a curva de aprendizado é tão baixa, simples, né? Porque, por exemplo, temos casos aqui de amigos nossos, colegas, que em um dia eles já estavam conseguindo trabalhar muito bem com Ansible, já construindo receitas em LAMP, por exemplo, a partir do zero. Então, realmente é uma ferramenta de automação bem simples, mas que não deixa de ser muito poderosa também. Para vocês terem ideia de quem está utilizando hoje, né? A Atlassian, a Red Hat, o Twitter está usando, tem várias empresas que estão utilizando, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, já é um pré-requisito saber Ansible, já está entrando como pré-requisito nas vagas de trabalho para DevOps. Como é que funciona o Ansible, né? Eu tenho o Ansible Server, não tem como chefe um servidor, eu tenho um desktop que vai se conectar com o servidor e vai importar receita, né? Toda aquela coisa complexa. O servidor pode ser um laptop, um desktop, um server, é onde basicamente eu tenho as minhas chaves. Por quê? Porque eu estou utilizando o OpenSSH, essa é a grande sacada, na minha opinião. Não existe um cliente rodando na máquina. A única coisa que está rodando na máquina, ou que necessita, é o OpenSSH. E claro, ter o Python rodando, né? Ter o Python como pré-requisito instalado na máquina. Como a maioria das distribuições Linux tem Python e tem SSH, então praticamente não vamos ter problema de precisar instalar um agente na máquina, né? E além do mais, muitos agentes, né, dependendo da versão que está utilizando, tem bug, consome muita CPU. Então, o legal de estar usando SSH é que é uma ferramenta de segurança, né, de administração e que é muito bem auditada. Como é que eu instalo o Ansible, né? Aqui tem um exemplo de como instalar via i1, né? Claro, eu tenho que ter o repositório EPEL instalado na máquina. Eu posso instalar via pip, por exemplo, ou no caso do Mac, eu posso instalar via Brill ou
Debian Ubuntu via apt. Realmente bem simples de instalar a ferramenta. Eu quero comentar com vocês, pessoal, um pouquinho do inventário. Como é que funciona isso? Como o Ansible não tem um cliente, né, rodando na máquina, um agente, então se ele tivesse um agente, provavelmente o agente se comunicaria com o servidor e o servidor saberia qual que é a máquina, né? Então, como a gente não tem essa informação, a gente precisa criar um inventário com as máquinas que eu estou administrando, que é as máquinas da minha rede, daquele meu pedaço, tá? Então, por exemplo, eu estou utilizando a máquinas Vagrant aqui na minha máquina, né? Na minha demonstração. Então, a app1 é uma máquina Vagrant CentOS, a app2 é um OpenBSD, a Slack é um Slackware, e embaixo eu estou definindo variáveis, né? Ali multiverse, eu estou definindo as variáveis que eu quero. Por exemplo, eu posso declarar variáveis, como por exemplo, que vai ser sempre o usuário Vagrant, que o Ansible vai se logar a primeira vez, tá? E qual a chave OpenSSH que eu vou utilizar, tá? E aí isso eu posso associar, né, no caso do multi-children aqui, as máquinas ou grupos de máquinas. Então eu estou associando essas variáveis a essas máquinas, tá? Vocês perceberam aqui em cima que eu estou utilizando uma variável chamada Ansible Python Interpreter. Para que serve isso? Como o OpenBSD é muito particular, é diferente, o path do Python é diferente. Então eu tenho que informar isso para o Ansible, tá? Mais na frente eu vou explicar para vocês como é que eu faço para instalar o Python na máquina OpenBSD utilizando o Ansible, sem eu precisar logar na máquina, tá? Então, eu quero mostrar para vocês o intuito desse vídeo, comentar e falar sobre o ADHoc. O que é o ADHoc? O ADHoc eu posso, através do Ansible, executar comandos nas máquinas remotas. Quais comandos? Praticamente todos os comandos que eu preciso executar lá, como instalação de pacote, listagem de diretório, por exemplo, todos os módulos que existem para Ansible que eu utilizo no meu playbook, que é um vídeo que eu vou comentar, que eu vou fazer e eu vou mostrar para vocês lá na frente, eu consigo usar na ADHoc. Então a sintaxe é muito simples, né? É o comando Ansible, o host ou o grupo, claro, baseado no que está declarado no meu hosts, né? O módulo e o argumento do módulo. Veja um exemplo. Por exemplo, eu quero verificar se a minha máquina local está pingando pelo Ansible. Vamos fazer um teste? Então vamos pegar lá Ansible localhost -m de módulo ping. Ó, minha máquina está pingando normalmente, tá? Minha máquina local, meu Mac está sendo acessível pelo Ansible, tá? Agora, eu quero, por exemplo, verificar as versões do OpenSSH que eu estou rodando aqui na minha máquina. Vamos lá. Então, vamos fazer um Ctrl R aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o comando Ansible-i, então eu posso declarar um arquivo de host. Pensem que eu posso ter um arquivo de host por cliente, por empresa, separado, segmentado, em diretórios diferentes. Isso depende de como é que eu vou declarar isso, como é que eu vou fazer isso. Eu posso ter tudo num arquivo só ou posso ter um arquivo separado. Eu estou definindo qual vai ser o grupo de máquinas, que é o Vagrant, são 3 máquinas no grupo, né? É o meu CentOS, o Slackware e o OpenBSD. Estou executando com superuser, né? Um sudo. Com modo, qual modo que eu estou usando? "-m shell, estou usando o módulo shell. O que eu quero fazer? Passar o argumento de ssh-v, né? Localhost. O que faz isso? Eu quero saber qual que é a versão do OpenSSH que está rodando nessas máquinas, tá? Vamos lá. Vejam aí. Aí eu tenho aqui, ó, a versão por máquina, tá? Então, realmente, o ADHoc é uma feature muito interessante que eu posso utilizar
e que outras ferramentas de automação não têm isso como padrão. Eu preciso instalar um módulo, instalar um plugin para ter essa funcionalidade que já vem por padrão no Ansible, tá? Então, por exemplo, veja um exemplo aí de como é que eu instalo um pacote. Basicamente, "-m", o módulo que eu quero utilizar, AI1, o parâmetro do módulo, que é o "-a", e eu quero instalar o EPEL Release, a última versão, tá? Vamos ver aqui. Vou executar aqui na mão. Hosts, vamos lá ver. Quero instalar no app1, "-s", "-m", AI1, "-a", name, EPEL Release, state, latest. Vamos ver se funciona. Demora um pouquinho que ele vai se comunicar. Estou usando minha máquina, estou usando a máquina Vagrant aqui, então pode ser que demore um pouquinho mais que o normal para executar o comando. Olha aí, pessoal, já foi feita a instalação do pacote, tá? Já tem um pacote instalado na minha máquina. Tem um resultado aqui positivo que fez a instalação, tá? Então eu posso executar, como eu mostrei para vocês, qualquer comando que eu precise na máquina. Eu não preciso realmente logar mais na máquina para fazer minha administração, tá? Por exemplo, eu quero instalar, eu comentei com vocês que o OpenBSD, ele não vem com Python, tá? Mas eu comentei que o Python é um pré-requisito, Só que existe um módulo chamado HAL, ou seja, ele não utiliza Python, o Ansible, para se conectar, ele vai conectar SSH. Então eu posso fazer a primeira conexão usando o módulo HAL e passar o comando que eu preciso para instalar o pacote Python na máquina OpenBSD ou em outra distribuição que não vem o Python como padrão. Então basicamente eu tenho que usar o módulo HAL. Tá? Então pessoal, por enquanto é isso. Eu gostaria de agradecer e mantenham-se conectados, ligados ao nosso canal Universidade de TI, porque nós vamos montar, né, uma trilha DevOps, inicialmente agora com Ansible, depois vai ter Puppet, vai ter outras pessoas, né, vão ter outras pessoas que vão falar no nosso canal, tá? E obrigado por estarem assistindo. Um abraço, pessoal, tchau, tchau.